Asahi é um solitário e ingênuo com uma vida patética. Um dia, seu pai o apresenta a 5 noivas em potencial para morar com ele. Agora a vida dele é de garotas babando por ele para serem sua única esposa. É de manhã, e o gadget pessoal de Asahi, chamado Lovelin, o acorda. Ele desce para a sala e toma o café da manhã assistindo TV. Ele assiste a um programa de adivinhação onde a mulher o informa sobre suas palavras da sorte. Asahi não presta muita atenção ao programa e sai, levando sua fiel banana. Outra garota vem correndo, atrasada para a escola, e os dois se encontram na esquina, esbarrando e caindo no chão. A garota, Aoi, cai em cima dele e se desculpa por ter esbarrado. Ela pergunta a Asahi se ele viu a calcinha que usava hoje, e por sorte ele não viu. Depois ela se despede e vai para a escola. Ele então mal consegue pegar o trem e percebe o quão vazio ele está. De repente, uma outra garota vem correndo e senta bem ao lado dele, mesmo havendo muito espaço no trem. Mongfa cochila e apoia a cabeça nos ombros de Asahi. Ele tenta escapar dela, mas a garota é relativamente mais forte que o perdedor e não o solta mesmo meio adormecida. Sua tentativa de fuga resulta em ele caindo em cima de Mongfa. Sem hesitação, Mongfa tenta chutar a cabeça dele, mas ele mal desvia e sai do trem. Esses eventos o fazem perceber que as palavras canto e trem já foram brutais, como a vidente disse. A próxima é escada, mas ele consegue passar sem problemas. No entanto, ele se engana, pois Karin, descendo as escadas, escorrega acidentalmente, batendo em Asahi e caindo no chão. Ela nota um pequeno arranha-céu e o pune empurrando-o com toda a sua força. O próximo termo é robô de limpeza. Ele consegue escapar de sua vista e começa a andar para a escola, mas o robô de alguma forma o alcança e lhe traz um objeto de uma garota. Ele o inspeciona quando Amélia chega correndo e o acusa de roubá-lo. Ela não ouve uma palavra e acaba sendo perseguida pelo robô de limpeza. Neste ponto, ele está mais perto da escola, mas ainda restam algumas palavras. Um cão vem latindo atrás dele, e ele fica cauteloso, pois a próxima palavra é cão. O cão leva Asahi para outro local onde Ilia está sendo incomodado por um cão culto. Ele ignora o menino e começa a se afastar, mas o cão nota Asahi e começa a correr atrás dele. Ele consegue pegar Asahi e também o perturba. Ele acorda mais tarde, traumatizado, e percebe que já está atrasado para a escola. Ao chegar à aula, Asahi entra de fininho e senta-se em seu lugar em silêncio. Porém, ele logo nota que as garotas que viu de manhã estão sentadas à sua volta. Mongfa é a professora e as apresenta como alunas de intercâmbio de vários países. Mais tarde, ela o aponta e diz que já sabe do atraso dele. Ele começa a olhar pela janela para não ser visto pelas garotas. Aoi tenta falar com ele e Asahi a saúda olhando a janela. Mongfa se cansa e força Asahi a encará-la. E ele finalmente o faz. Aoi aponta que ele é o mesmo cara desta manhã e as outras garotas também percebem. Após a aula, Asahi leva uns tapas das garotas, o que deixa Yoshio curioso, e ele revela a manhã de sorte que teve. Por outro lado, Aoi diz às outras garotas que Asahi talvez não seja tão ruim quanto elas pensam, e que o ocorrido não foi totalmente culpa dele. Depois, Yoshio investiga todas as alunas novas e descobre tudo sobre elas. Ele começa a explicar que Aoi cozinha e costura bem. Karin é uma modelo popular da Alemanha. Amelia é dos Estados Unidos e gosta de lavar atrás dos olhos primeiro no banho. Mongfa, da China, usa um perfume cítrico original. E por fim, Ilia, da Bulgária, que gosta de assar doces. Depois, Yoshio pergunta a Asahi se alguma delas corresponde ao tipo dele, mas, segundo ele, todas provavelmente o odeiam. Após a aula de educação física, Asahi nota uma carta presa no seu armário, pois a última palavra do programa de adivinhação foi uma letra. É uma carta de confissão, mas ele a ignora e segue para a lanchonete. Asahi esbarra em Aoi no caminho, e ela brinca sobre terem se encontrado 2 vezes no mesmo dia. Quando ele está prestes a sair, ela pergunta se algo caiu no chão quando se esbarraram de manhã. Ele se lembra do objeto que pegou do chão e tenta devolvê-lo. No entanto, ele acidentalmente tira os shorts de Amélia e acaba levando mais um tapa. Quando ele chega à cafeteria, tudo já está esgotado. Ele percebe Karin, que está na mesma situação que ele. Ele percebe que ela provavelmente não almoçou e lhe dá a banana que ele levou para o almoço. Isso a faz perceber que o arranha-céu não era o seu amiguinho, mas sim esta banana. Após receber a gratidão dela, ele se afasta e compra um refrigerante. De repente, ele ouve Ilia gritar, o cão de antes o persegue de novo. O cão o nota e pula nele, forçando Asahi a reviver aquilo. Após a sessão, ele diz a Ilia para esquecer o que viu e volta ao campus. Mongfa aparece e nota Asahi segurando o cotovelo pela lesão do cão. Ela o força a ir à enfermaria tratar a ferida.
Antes de partir, ela pede desculpas pelo acidente no trem. Nesse momento, Amélia também chega ao quarto. Asahi lembra que ainda tem o enredo dela e o devolve. Ela pede desculpas por tê-lo acusado de manhã também, avisando que estava confusa naquele momento. Quando Asahi está prestes a ir para casa, ele se lembra da carta que recebeu e segue para o destino. Ao chegar ao ponto de encontro, ele nota que Aoi já o espera. Ela se desculpa pelo que aconteceu entre eles e uma rajada de vento levanta sua saia. Asahi acaba tendo a vista da sua vida. Enquanto ele está debaixo da cerejeira, Aoi confessa seu amor, mas ele está muito focado olhando para a saia dela para lhe dar uma resposta séria. Ele finalmente reúne coragem e pergunta a Aoi se ela não gosta de usar roupas, mas Aoi lhe diz que esqueceu de vesti-las hoje. O plano que Asahi tinha em suas mãos já voou, não lhe dando outra escolha a não ser fugir envergonhada. Mais tarde, Asahi está a caminho de casa, quando Ilha chega e late em seu ouvido, assustando-o. Depois, Ilha diz a Asahi que precisa lhe contar algo, mas não consegue. Asahi, cansado de esperar, tenta ir embora, mas Ilha o detém e pergunta por que seu coração reage estranho ao vê-lo. Ele não tem certeza se o ama, o que assusta Asahi, mas por sorte Mongfa chega e o leva. Ela o tira da escola e o arrasta para um beco escuro. De repente, 2 homens armados surgem e ela beija Asahi, fazendo-os crer que perderam o alvo. Após a partida dos homens, Mongfa pergunta se ele está bem, mas mal sabe ela que ele está mais do que apenas bem. Depois, Asahi pergunta a ela sobre os homens e ela responde que são capangas de alguém que a está procurando. Mais tarde, ele diz a Mongfa que o que fizeram deveria ser feito com alguém de quem ela gosta e sem perder um segundo, ela também confessa seu amor. Apesar de ter sido seduzido, ele decide fugir antes que cometa um erro. De volta para casa, ele nota Karin, vestida de noiva. Asahi tenta fugir, mas ela o chama, pedindo para ele olhar em volta. Ele só vê a foto dela em outdoors e prédios, percebendo sua importância na moda. Depois, Karin informa Asahi que está a caminho do seu casamento, mas depois percebe que ele é o noivo. Ela o leva para um motel e ele concorda em se casar com ela. Asahi pede a Karin para fechar os olhos, e ela o faz feliz. No entanto, ele usa essa oportunidade para fugir enquanto ela fica lá sozinha com os olhos fechados. Depois ele encontra um vendedor chato que insiste para que Asahi diga seu nome. Ele finalmente cede e começa a escrever seu nome no papel, mas joga fora ao perceber que é um formulário de casamento. Descobre-se que o vendedor chato é a própria Amélia. Asahi despacha a Amélia, fazendo o robô de limpeza incomodá-la de novo. Finalmente, após muitas dificuldades, ele chega em casa e encontra as 4 garotas e o garoto. Asahi pensa que é a casa errada e tenta ir embora, mas Ai o impede e o força a entrar. Depois Loveland dá-lhe um recado do pai, dizendo que todas as raparigas à sua frente são suas potenciais noivas e que ele pode escolher se as quer ou não. Outra coisa interessante que ele menciona é que as raparigas viverão com ele na mesma casa para que ele as possa julgar melhor. Todas começam a dizer-lhe as suas qualidades, mas ele irrita-se e grita para que se calem. Mais tarde, Asahi lhes diz que é algo arranjado por seu pai e que ele não tem interesse nisso, pedindo-lhes para irem embora imediatamente. No entanto, eles não têm outro lugar para ficar além do hotel em que estavam antes. Ele os informa que não há espaço suficiente para eles de qualquer forma, mas Karin revela que, na verdade, há. Asahi percebe e descobre que seu pai personalizou a casa e fez espaço suficiente para todos ficarem confortavelmente. Sem ter saída, Asahi começa a dar desculpas, dizendo que a escola não permitiria, mas Mongfa o tranquiliza, falando com o diretor. Vendo seu estranho comportamento, Ai pergunta se ele não gosta deles e, no fim, ele é forçado a permitir. Depois, Ai faz o almoço para eles e ele realmente gosta do sabor. No entanto, seu almoço é interrompido quando as garotas desesperadas tentam alimentá-lo. Após o almoço, Ai lhe traz chá e mostra gratidão por não tê-los jogado nas ruas. Contudo, ele não presta atenção à conversa, pois toda a sua atenção está voltada para os talentos dela. Depois ele vai tomar banho e encontra Karin atrás dele. Ele a despista e começa a tomar banho, mas vê Amélia escondida na banheira. Ao entrar no quarto, Asahi deita-se na cama e encontra Mongfa grudado no teto como um lagarto. Nesse ponto, ele se farta e manda todos saírem de casa. Eles dizem que não tem onde ficar e, sem outra opção, Asahi sai de casa. Ele passeia por um tempo e vai até o santuário próximo. Ai o segue e o informa que já sabiam seu nome há um tempo e sempre se perguntaram como ele era. Acreditavam que o homem que conheceriam mudaria suas vidas, e isso os impulsionava. Depois ela pede que ele volte para casa, pois eles partirão e se virarão. Contudo, ele lhes dá uma última chance e permite que as garotas fiquem na casa. É hora de ir para a escola, mas Asahi começa a se sentir desconfortável. Ele acorda e percebe que todas as portas de seu quarto estão destrancadas.
Acontece que a Amélia invadiu o quarto dele e está tentando pegar a impressão digital do dedo do pé dele no formulário de casamento. No café, ele conta a Ai o que aconteceu e ela o tranquiliza, dizendo que todas fazem isso porque o amam. Depois, Karin desce e Ai a ajuda a encontrar as toalhas de rosto limpas. Mais tarde, Mongfa chega e Ai ajuda a achar o tablet. Por fim, Amélia chega e Ai ajuda a achar as roupas. E Lia também chega e ajuda Ai a escrever cartas em... Amélia os vê se divertindo e tenta escrever o nome de Asahi também, mas seu kanji fraco e a má destreza com o ketchup resultam num desastre completo. Na aula, Amélia parece deprimida e Asahi explica a Yoshio o que aconteceu no café da manhã. Enquanto isso, a professora explica o básico do kanji e pede a Karin para resolver uma questão. Ela consegue responder corretamente e para a próxima pergunta, Amélia se oferece para responder. Ela vai ao quadro e escreve a resposta com confiança, só para depois descobrir que está completamente errada. Antes de sair da aula, o professor anuncia uma prova que irrita todos os alunos. Por outro lado, Asahi sai e vai para o telhado para almoçar em paz com Yoshio. Ele diz que a Amélia é muito fofa, o que faz Asahi contar-lhe algo que aconteceu há alguns dias. Amélia perde no pedra, papel, tesoura para um apresentador de TV e planeia vingar-se. Para ser a melhor jogadora possível, ela pesquisa dia e noite e aprende tudo sobre pedra, papel, tesoura. Depois, sua confiança dispara e ela aposta todo o seu pudim como recompensa para quem a vencer. Surpreendentemente, Amélia perde sua primeira partida e acaba entregando todos os pudins que havia juntado. Após ouvir a história, Yoshio nota o bento de Asahi e pede para comer um pouco também. Infelizmente, o mesquinho recusa, pois o bento está cheio de seus itens favoritos. Isso o faz questionar como Ai sequer sabe das coisas que ele gosta. À noite, Asahi quer encontrar Amélia e Ilia diz que ela está no quarto. Ao Asahi bater na porta de Amélia, ele ouve vozes lá de dentro, o que o faz pensar que a garota estaria tramando algo. Porém, logo vira diálogo e ele abre a porta apenas para ver que ela lia livros. Segundo a Amélia, a melhor forma de praticar kanji para o teste é lendo mangá. Amélia diz a Asahi que quer aprender a língua do país dele também, o que o deixa feliz, e ele se oferece para ensiná-la. No dia seguinte, ambos vão para a biblioteca da escola, onde Asahi lhe dá um teste simples para avaliar seu nível de kanji. No entanto, o que ela escreve são palavras questionáveis do mangá. Ele diz para ela levar a sério e dá a Amélia outro papel, mas as respostas são semelhantes desta vez também. Depois, ele começa a ensiná-la do seu próprio jeito. Mais tarde em casa, ele anota estudando até tarde da noite também. Na biblioteca ela exagera e pede a Asahi para sair enquanto estuda sozinha por mais tempo. Ele a aconselha a não levar um teste tão a sério, pois todos têm algo em que são ruins. Essa declaração irrita Amélia, e ela sai depois de dizer a ele que o trabalho duro não importa se ela não consegue apresentar resultados. Depois de chegar em casa, ela se tranca no quarto e Asahi a visita. Amélia começa a reclamar que se odeia por ter sido má com ele e por não conseguir expressar abertamente seus sentimentos. Ele a tranquiliza que seu esforço não será em vão e diz o quão feliz ficou ao saber que ela queria aprender sua língua. Depois ele afaga a cabeça dela, o que lembra Amélia de uma memória antiga. Em seguida, ela diz a Asahi que, em momentos assim, um rapaz deve elogiar a beleza de uma moça, mas ele se recusa a mentir sobre o rosto dela. Enquanto os dois conversam, as outras garotas os espreitam secretamente do lado de fora do quarto, mas são descobertas quando Asahi abre a porta. Por alguns dias, os moradores da casa começam a encontrar letras kanji em todos os cantos, o que prova o quão duro Amélia está trabalhando. Após a ajuda dos outros e o autoestudo em sala, a preparação de Amélia finalmente termina. Asahi retira os kanjis das paredes, triste pelo fim da preparação. Amélia, contudo, o lembra que ele reviverá isso nas aulas de vocabulário de inglês que ela dará. Finalmente, o resultado do teste chega e, pelo visto, Amélia está satisfeita com o que obteve. Ela percebe que todo o crédito é de Asahi e precisa agradecê-lo também. Mais tarde, Ushio e Asahi estão novamente no telhado, e assim que ele abre o bento, Asahi nota um pequeno cartão. O cartão é de Amélia e ela o agradece por todo o esforço. Depois ele revela seu almoço a Ushio, e ver a omelete com o nome dele faz Ushio sentir ciúmes no fundo do coração. Ilia está usando o banheiro enquanto pensa no passado, quando seu pai a ordenou a agir como um menino, mesmo sendo uma garota. De repente, Asahi abre a porta, mas sai ao perceber que já está ocupado. Mais tarde, Ai, Mongfa e Ilia, a fazer compras, notaram um sorteio cujo primeiro prêmio era uma viagem a Termas. Os três tentaram a sorte e acabaram por ganhar o primeiro prêmio. Decidiram reclamar o prêmio o mais rápido possível e visitar a estalagem mencionada. Por fora, parecia uma antiga estalagem assombrada, mas não perderam a esperança, pois a maioria desses lugares é maravilhosa por dentro. Assim que entraram, uma senhora alta e idosa cumprimentou-as.
Ele pede à senhora para colocá-lo com Ilia no mesmo quarto e as meninas em outro. Ao entrarem no quarto, Ilia parece desconfortável, fazendo Asahi pensar que ela quer ficar com as garotas. No entanto, ela inventa uma desculpa de ranger os dentes ao dormir, mas Asahi diz para não se preocupar e a esbofeteia, assustando-a. Depois eles vão para o salão onde todos, exceto Asahi e Ilia, jogam tênis de mesa. Karin fica autoconfiante demais e zomba de Monfa, mas ela rebate a bola com tanta força que destrói a confiança de Karin. À noite, todos já comeram e a senhora lhes traz um prato tengu. Tengu são criaturas míticas que, dizem, viviam nas montanhas, e a estalagem afirma que viveram na área há muito tempo. Após o jantar, Asahi decide ir à fonte termal, mas isso é um desafio para Ilia, que é uma garota. Ela está ali pensando em como enganar o idiota quando ele chegar. Depois que ele sai, ela olha em volta e encontra uma máscara Tengu, o que lhe dá uma ideia. Enquanto isso, as garotas se preparam para o banho também. E Karin provoca Ai por esconder talentos, que não se comparam aos de Monfa. Por outro lado, Amelia a olha e fica brava por ser a mais chata entre elas. Ilia surge com a máscara Tengu e a visão surpreende Asahi. Ele a elogia pela grande, mas pergunta por que se esconde. Ilia responde que é peluda e desconfortável em mostrar. Depois ela entra na fonte termal, enquanto Asahi não tira os olhos do arranha-céu. Para quebrar o clima, ele oferece-se para esfregar as costas dela. Ao se levantar, Asahi nota a diferença de tamanho entre ele e Ilia, e esconde o seu. Para evitar suspeitas, ela oferece massagear suas costas. Ao começar, o foguete cutuca as costas dele, deixando-o inquieto. Ela percebe o grande erro e manda Asahi ir para a sauna para disfarçar. Do outro lado, Karin tenta ouvir o que se passa com os meninos. Amelia se junta a ela, mas não consegue ouvir nada. Enquanto isso, Ilia já sente calor na sauna, mas Asahi lhe diz que isso é fácil para um homem. Ilia percebe que se não conseguir competir com ele na sauna, Asahi descobrirá seu segredo. Ela começa a se despir e a máscara Tengu esquenta. Neste ponto, até Asahi se cansa do calor e decide sair ao notar uma onda de vapor vindo de Ilia. Ele fica surpreso ao ver tal milagre e diz que ela não é menos que um homem de verdade. Mais tarde, Ilia também sai da sauna e um vento forte leva sua toalha. Ela tenta pegá-la, mas Asahi está prestes a entrar na área de banho. Enquanto isso, Karin e Amelia conseguem espiar para o outro lado também. Sem outra escolha, Ilia coloca a máscara Tengu e age como se fosse uma Tengu. As garotas e Asahi surtam e correm por suas vidas. Isso dá a Ilia a chance de reaver a toalha e encontrar Asahi. No entanto, ele está surtando e conta a Ilia sobre o Tengu que acabou de ver. De repente, ela escorrega no sabonete no chão, revelando todo o seu plano junto com a máscara de Tengu. Depois, ela acorda na cama e Asahi se desculpa imediatamente por não conhecer seu verdadeiro eu. No entanto, ela se desculpa por esconder, mas Asahi entende, pois ela tinha seus motivos. Mais tarde, ela conta a Asahi que o pai a forçou a agir como um menino, mas a mãe a deixou não seguir as decisões inúteis do pai. Ela confirma que é o seu sonho viver como uma garota entre as outras, e Asahi a aconselha a seguir o seu coração. No dia seguinte, Asahi e Ilia saem do quarto e encontram Amelia discutindo com a velha sobre um Tengu na área de banho masculina. Isso faz Asahi perceber que só pode ser Ilia e começa a rir. Finalmente, Ilia revela publicamente ser uma garota, e o Shio se surpreende ao saber. Asahi o informa que seu nome é Erina, e para chamá-la assim de agora em diante. Inesperadamente, Monfa chega e arruma a gravata de Asahi. Isso deixa o Shio com ciúmes, e ele nota que muitos garotos na turma são fãs dela. Aí acrescenta que não só garotos, mas garotas também são atraídas por ela. Mais tarde em casa, Monfa está bebendo e agindo como uma louca. Amelia zomba dela por ser uma palhaça de duas caras e pede a Monfa para deixá-la beber um pouco também. Ai, sendo a estraga-prazeres, recusa-se a dar-lhe. Erina diz que seus talentos fogem e pede a Asahi para escondê-los. Depois ela está prestes a pular em cima dele, mas Karin a impede e ela acaba desmaiando. Depois de colocá-la na cama, Asahi vai para o próprio quarto e nota alguém deitado em sua cama. Ele pensa que é uma das garotas e remove o cobertor, apenas para encontrar um velho musculoso escondido debaixo do cobertor. Ele sequestra Asahi e o leva para outro local. Ele finalmente percebe a situação em que se encontra e começa a sentir pena de si mesmo. Logo Monfa chega e começa a tirar fotos dele naquele estado. Antes de escapar, ela lhe entrega um brinquedo e sai do quarto. De repente, um guarda os ataca, mas Monfa consegue socar seu estômago, dando a Asahi a chance perfeita de atingir a cabeça. Monfa usa sua corda para fazer o outro guarda se aproximar para Asahi também o finalizar. Depois ela percebe que há um erro no sistema principal que os impede de usar o elevador. Ela decide ir à sala de controle, um andar abaixo. Usam uma corda para entrar pela janela no andar e ela começa a hackear o sistema para fazê-lo funcionar.
De repente, o velho chamado Coronel Sanders chega e chama Mongfa pelo codinome Tigre Sangrento. Ele revela que Mongfa foi o agente mais temido do submundo e avança sobre Asahi, mas Mongfa consegue protegê-lo. Aparentemente toda a sua equipe foi aniquilada por Mongfa no passado e seu objetivo é vingar-se. Depois Mongfa tenta chutá-lo, mas ele agarra-lhe a perna e atira, zombando de quão fraco o maior assassino se tornou. Vê-la num estado tão fraco não o satisfaz, e para despertar sua verdadeira forma, ele planeja espancar a pequena perdedora. Mongfa diz a Asahi para apertar o interruptor, e assim que ele o faz, a cama começa a girar. Sander descobre que Mongfa conseguiu enrolar fios em seu corpo, e o movimento da cama os aperta ainda mais a cada segundo. Eles usam essa oportunidade para fugir, e ela percebe que Asahi foi ferido. Mongfa o informa que tudo o que Sanders disse é verdade, e desde que nasceu, isso foi tudo o que teve na vida. Em certo ponto, ela decidiu deixar essa vida e viver normalmente. Ela lhe diz que o tempo que passaram juntos é o mais especial, mas infelizmente vai acabar em breve. Depois eles usam o elevador e chegam ao térreo. Ela elimina os guardas presentes e com a arma, os restantes. Mais tarde pede a Asahi que saia, mas ele recusa. No entanto, ela o força a fugir, apontando-lhe a arma. Ela elimina os guardas restantes e começa a chorar assim que sai do prédio. Infelizmente, o choro é interrompido por Sanders, que ainda não foi eliminado e adquiriu uma forma mais poderosa. Mongfa começa a atirar, mas as balas não fazem efeito em sua armadura. Seus braços robóticos se esticam e começam a sufocá-la. Enquanto Sander decide como vai se vingar, o fracote entra e joga um extintor de incêndio nele. Ele se distrai, e Sanders foca em Asahi. Ele trouxe um bastão elétrico e tentou atacar Sanders, mas nem sequer acertou um golpe. Sanders se aproxima e agarra sua gola, mas a corda escorrega. Depois disso, Asahi joga um balão de loção em Sander e o eletrocuta com a vara que trouxe antes. Mongfa aproveita a chance de ouro de Asahi e desfere um soco com força total, fazendo Sander voar e bater na parede. Eles finalmente vencem a batalha e pedem a Mongfa para voltar para casa. Ela parece um pouco hesitante, mas Asahi a tranquiliza, dizendo que o passado não importa, e que só importa como ela vive o presente. Ela começa a chorar e o abraça, mas a força bruta dificulta a respiração dele. O sol começa a nascer e eles decidem voltar para casa. Mais tarde, Karen acorda e passa pela porta, mas para no meio do caminho e começa a surtar. Os outros ouvem a comoção e descem para ver. Eles veem Asahi deitado sobre Mongfa, o que deixa todos desconfiados da relação professor-aluno deles. Asahi vai ao supermercado e, após comprar o necessário, sai. Mas um robô voador estranho mira no Asahi. O robô está prestes a atacá-lo, mas uma garota mágica salva sua vida e voa para longe. No dia seguinte, ele conta a Yashio sobre a garota mágica, mas este não acredita, pensando que o amigo pode estar seriamente perdendo a cabeça. Depois Karen chega e pede a Asahi para ter algo com ela. Ela diz que já o encontraram com Mongfa em estado questionável, e agora é a vez dela. Yashio começa a chorar de ciúmes e pergunta a Asahi se ele perdeu o título de garoto alegre. De repente, todos veem uma nave gigante no céu e Yashio pega o celular para saber mais. Aparentemente, aeronaves gigantes surgiram pelo mundo todo e a mídia ainda não sabe seus motivos. De repente, um dos robôs menores chega na frente da janela e os ataca. Mongfa consegue salvar Asahi, mas Yashio é atacado. Asahi dá uma olhada e anuncia que o pobre Yashio perdeu sua única arma, assustando todos os outros meninos presentes na aula. Karen usa a comoção a seu favor e sobe ao telhado e começa a se transformar na garota mágica. Mal sabe ela que Asahi está presente atrás dela, e ele acaba vendo tudo. Do nada, um coelho voador estranho também chega e lhe diz que explicarão tudo depois. Por enquanto, Karen pede a Asahi para tocar em seus poderes, e o coelho o obriga. O toque eleva o nível de poder de Karen e ela dispara um ataque contra a nave gigante, mas tem pouco ou nenhum efeito nela. No final, ela usa todos os seus poderes e fica inconsciente. Asahi a leva para dentro da sala de aula e pede que ela explique tudo. Karen o informa que um dia ela fazia uma sessão de fotos para a revista quando um coelho estranho caiu do céu e ela o pegou. O coelho se surpreendeu por Karen vê-lo e lhe deu seus poderes. Depois o coelho diz a Asahi que vem de um mundo diferente e se apresenta como Sod. Ele ainda informa a Asahi que os robôs que os atacam são chamados Golden Bombers e planejam atacar todo homem e fazê-los perder suas habilidades. A única chance de sobreviverem é aumentando os níveis de poder de Karen, e Sod pede a ajuda de Asahi. Por outro lado, Amelia e as outras garotas evacuaram a escola. Ai parece preocupada com Asahi e Karen, mas Mongfa a tranquiliza, dizendo que estão bem e que é melhor voltar para casa. Enquanto isso, Sod os leva a um caminhão e pede que entrem, pois foi feito para Karen reunir seu poder. Lá dentro, Asahi nota um sofá e um medidor que mede seus poderes.
Pouco depois, Karen passa a ação, o que confunde Asahi sobre os motivos dela. Ela lhe diz que fazer a coisa é a melhor forma de acumular poder rapidamente e que é necessário que eles o façam agora mesmo. Isso deixa Asahi curioso, e ele pergunta a Karen como ela tem coletado poderes até agora. Ela responde que tudo foi feito em sigilo, espreitando-o no banho ou cheirando suas roupas novas. Mais tarde, Asahi acha um jeito e encurrala Karen na parede. No entanto, o medidor mal sobe, o que o faz ver que ela não o ama, só está convencida disso. Karen concorda, pois não sabe o que é o amor, mas sem muito tempo, ela empurra Asahi no sofá. Ela pula em cima deles, prestes a consumar o ato quando de repente ouvem a voz de Ai vindo de fora. Ele nota as garotas inspecionando o caminhão, mas não percebe o que acontece lá dentro. Finalmente, ela desiste do plano, mas Asahi a atinge na cabeça e manda parar. Ele diz que mesmo que consumem o ato, Karen só se arrependerá, pois ele não é quem ela realmente gosta. De repente, os robôs começam a atacar a van e Sod começa a surtar. Asahi decide correr e chamar a atenção dos robôs. Enquanto isso, suas palavras gentis anteriores fazem Karen se apaixonar lentamente por ele, e os níveis de poder sobem ao máximo. Por outro lado, os robôs finalmente encurralam o perdedor e estão prestes a roubar seu amiguinho, mas ele é salvo por Karin na hora certa. Ela assume uma nova forma, e Sod diz a Asahi que só quem ama de verdade pode tê-la. Depois ela vai ao telhado da escola e se prepara para lutar contra a nave. Tanto Karin quanto a aeronave disparam um ataque uma contra a outra, mas nenhuma consegue dominar a outra. Asahi decide se juntar a Karin e lhe dar sua força. Isso permite que Karin use ainda mais poder e derrote o robô ladrão de salsichas de uma vez por todas. Após a briga, Karin age estranho e foge, dizendo a Asahi para não se aproximar. Asahi está dormindo e sonha com seu passado, onde ele e uma garota chamada Ai caminham pela beira do mar. Ela aponta para uma estrela e informa a Asahi que seu nome é Deneb, mas Asahi consegue dizer os nomes de outras estrelas também. Ela parece surpresa, mas Asahi lhe diz que já aprendeu os nomes, pois ela pergunta a ele todo ano. Depois, ela diz a Asahi que seria ótimo se os dois pudessem permanecer assim agora e também no futuro. Ele concorda e volta, avisando a Ai que o pai dela ficará bravo se ela demorar. Infelizmente, o sonho acaba e ele é acordado por Amélia, que pula em cima dele, mas ele consegue desviar. Amélia o lembra dos planos e pede para ele se vestir, pois estão prestes a sair. Depois de prontos, todos se juntam lá fora. Yashio se gaba da praia particular de sua família. Ele pede gratidão por levá-los, mas Amélia o interrompe, dizendo estar animada para visitar a praia. Surpreendentemente, é a primeira vez da Erina na praia, enquanto Monfa já foi algumas vezes em missões de infiltração. Erina parece preocupada com o monstro marinho, e Amélia revela que pode haver polvos gigantes cultivados no mar. Yashio chega ao seu limite e pede para ficarem quietos, e sussurra para si mesmo o quão emocionante será quando chegarem ao destino. Mais tarde, o carro da família dele chega para os buscar, mas atropela o pobre Yashio, revelando a importância que ele tem. Finalmente, o carro os leva para a casa da família de Yashio, e todos ficam surpresos ao ver como ela é boa. Muito melhor que a pousada assustadora da velha. Erina pergunta a Azai se a família de Yashio é cheia da grana, mas ele não o conhece bem. Monfa parece preocupada com Yashio, mas Karin os tranquiliza. Ele está perfeitamente bem, o motorista mesmo disse. Depois, todos vestem seus trajes de banho e vão para a praia. Enquanto isso, Erina entra na água e teme ser levada. No entanto, Asahi está com ela e a tranquiliza, dizendo que nada de grave acontecerá. Depois, Monfa diz a Asahi para não a chamar de professora, pois isso a faz sentir a diferença de idade entre eles. Ela pede para ele a chamar de Monfa. As outras garotas chegam e os repreendem por flertarem sozinhos. Karin acerta Monfa com uma pistola de água, mas ela não cede, pois a professora atacou Karin com uma arma ainda mais potente. Mais tarde, todos estão brincando no oceano quando Karin aconselha Monfa a usar protetor solar, ou ela pode ter manchas, o que a deixa furiosa. De repente, eles notam uma placa na praia: proibido usar roupas. Eles percebem por que o degenerado loiro estava tão feliz em ir com eles. No final, todos têm que seguir as regras, mas fazem Asahi usar um capacete para não os ver. Isso lhes dá a ideia de um jogo onde o cego precisa pegar as garotas. Ele encurrala a Erina e pula nela. O próximo jogo é esmagar a melancia, mas Asahi também está enterrado ao lado. Monfa é a primeira a tentar e quase acerta Asahi, mas a força do golpe quebra seu capacete. Isso o permite olhar para todas as garotas e ele é punido pelas meninas que o amarram e o vendam. Ao pôr do sol, todos começam a voltar e a discutir o quanto gostaram de brincar na praia. De repente, Asahi olha para trás e percebe que todos desapareceram. Ele volta para casa e encontra Ai, enquanto os outros também não estão em casa. Ela pergunta sobre as pessoas que ele está procurando e, surpreendentemente, Asahi também se esquece delas.
Mais tarde, Ai sugere comer fora, o tempo está bom, e ele aceita. Ele leva os pratos enquanto ela cozinha. Lá fora, Yashio liga para Asahi, mas Ai desliga. Em seguida, Asahi começa a preparar o fogo lá fora e Yashio o chama novamente, e desta vez, Ai quebra o telefone dele. Mais tarde os dois comem lá fora e ele o elogia fazendo sua comida favorita. Depois de comerem, ela sugere um passeio na floresta e os dois vão ver uma cerejeira em flor no meio da floresta. De repente, Ai age diferente e pede que ele só tenha olhos para ela, de agora em diante, para sempre. Mas suas memórias voltam devagar e ele recorda que há outros que se importam com ele. Ai manda ele esquecê-los e começa a se aproximar. De repente, Asahi lembra de tudo, incluindo os nomes de todas as garotas do grupo. Ele se levanta e pergunta a Ai sobre a localização delas e o que aconteceu. De repente, os óculos dela quebram e ela vira Ai. Ela começa a falar sobre as estrelas no céu, apontando para elas, e o informa que, embora queira que fiquem juntos para sempre, não é mais possível. Antes de fugir, ela lhe diz para nunca mais voltar a este lugar. De repente, seus arredores são cobertos por mensagens de erro e a paisagem começa a sumir. Loveland acorda Asahi de manhã e ele logo percebe o quão atrasado está para a escola. Asahi sai e não vê nenhuma garota na escola, pensando que elas provavelmente já foram. Ele vai para a sua sala, mas outra pessoa está sentada em seu lugar. O garoto diz a Asahi que ele não é desta turma e talvez tenha se enganado. Asahi pergunta sobre Amelia e os outros, mas ele parece não ter ideia de quem são. Sem saber o que está acontecendo, Asahi decide fugir. Ele esbarra numa garota que parece reconhecê-lo e nota sua ausência por anos. Asahi corre para a cerejeira e percebe que ela foi substituída por uma árvore comum. De repente, uma garota chamada Yoshino se aproxima e pergunta o que aconteceu antes. Depois ela começa a inspecionar a saúde dele, e ele recua, pedindo que ela se apresente. Yoshino pega um tablet e age como se fosse Yashio. Vendo que suas memórias estão em desordem, ela o leva ao seu centro de pesquisa para esclarecer todas as suas dúvidas. Segundo Yoshino, todos que ele quer ver estão presentes no laboratório de pesquisa, e ele poderá ver todos eles. Uma vez dentro da instalação, ela começa a se esconder de certos indivíduos e finalmente leva Asahi para o quarto dela. Ela o faz sentar numa cadeira e começa a fazer perguntas relacionadas à saúde dele. Ele diz a Yoshino que vai embora se as garotas não estiverem, mas Yoshino pede para ele esperar um pouco, dizendo que não se lembra de nada. Mais tarde, ela mostra a ele uma mesa com um anúncio que traz de volta algumas de suas memórias. No passado, ele se voluntariou para ser testador de um novo sistema chamado IA. Yoshino era responsável pelo sistema, e Asahi foi o único testador escolhido entre os candidatos. Vendo que ele ainda não recuperou todas as suas memórias, Yoshino não tem outra opção a não ser contar tudo ela mesma. Ela começa a explicação mostrando-lhe o modelo da casa, informando-o que o lugar onde vivia há meses era uma realidade virtual. Todas as garotas, incluindo Amélia, Monfa, Karin e as outras, eram IAs, e nenhuma era real. Ele não entende de início e explica como fez tantos ruins com elas que não poderiam ser falsas. Ela o informa que são a IA mais recente, com um sistema interativo de ondas cerebrais, permitindo que ele interaja como com pessoas normais. Embora tenha vivido com elas por meses, na realidade foi apenas um dia. Yoshino tenta lhe dar uma bebida para acalmar os nervos, mas percebe que a máquina de café não funciona. Para disfarçar o embaraço, ela continua a explicar e diz-lhe o quão crucial a IA se tornou nas suas vidas. Se deixarem de existir, a vida humana simplesmente colapsará. No entanto, ainda não é possível criar IAs que sejam capazes de andar e viver como os humanos. Para que isso se torne realidade, a IA precisa entender as emoções humanas e ter emoções também. Os pesquisadores tentaram criar tais IAs por tanto tempo, mas não obtiveram os resultados que buscavam. O laboratório de pesquisa ao qual ela pertence conseguiu criar uma IA que ganhou consciência e foi chamada de inteligência artificial onisciente. Para melhor compreender esses tipos de IA, foram feitos experimentos, inclusive com humanos, e Asahi participou de um deles. O projeto ao qual se candidatou era sobre sentimentos românticos, para preencher o vazio e curar a solidão usando IA. Para criar uma IA que se apaixonasse por Asahi, as 5 garotas foram criadas, mais tarde conhecidas como Amélia e as outras. Seu amigo Yashio era, na verdade, Yoshino, monitorando-o naquele mundo. Tudo corria perfeitamente e os pesquisadores obtinham ótimos resultados até irem ao mar e seu acesso ao outro mundo ser cortado. O esquisitão se recusa a aceitar a realidade e agarra Yoshino pela gola, pedindo que ela diga a verdade. De repente, chega outro pesquisador, Yukikata, e pergunta a Yoshino o que ela faz ali, mesmo tendo sido proibida de entrar. Ela nota o sujeito de teste atrás de Yoshino e entra em pânico, dizendo que isso pode não ser bom para eles. Yoshino responde que quer investigar a causa do incidente ela mesma.
Inesperadamente, o chefe do departamento chega e os dois tentam esconder Asahi atrás deles. Ele diz a Yoshino que ela deve ficar em casa até que sua punição oficial seja decidida. Ela começa a provocar o chefe e ele acaba a demitindo. Yukikata tenta proteger Yoshino, mas para quando o chefe ameaça demiti-la também. À saída, Yoshino explica a Yukikata que a experiência em que Asahi esteve envolvido fez com que as IAs fossem desconectadas à força do ambiente, e o mesmo aconteceu com ele. Ela explica ainda que Asahi foi escolhido aleatoriamente entre todas as candidaturas, mas que esta informação pode ser falsa. Depois, Yoshino leva Asahi, que parece um cadáver vivo, a um restaurante. Ela o informa sobre algo chamado Deep Learning, explicando que se trata de aprender os processos de pensamento humano ao longo de muito tempo. No entanto, há uma forma mais eficiente de fazer isso, que inclui copiar e usar a mente de um humano. Dizia-se que este método era impossível com as tecnologias atuais, mas um certo pesquisador, já falecido, desaprovou essa suposição há 3 anos. Aquele pesquisador criou um sistema sozinho, carregou um cérebro para gerar IA consciente, e os resultados foram chocantes, a ponto de quase todas as IAs de hoje serem fruto do que ele fez há 3 anos. A IA, a Amélia e os demais são criados com a mesma tecnologia. A IA-mãe que ele criou com o cérebro foi chamada de IA. Esse pesquisador tinha uma filha que era tudo para ele. Ele conseguiu criar uma filha muito bem comportada e até a Yoshino a conheceu. Naquela época, o pesquisador deixou o laboratório e começou a desenvolver sua própria tecnologia de upload mental. O cérebro que ele usou para aquela IA foi o de sua própria filha. Ele usou a mente dela, pois estava condenada à morte por uma doença súbita. A filha se chamava Ei e era amiga de infância de Asahi. Após a conversa, ele visita o túmulo de Ai e chora, contemplando tudo o que houve. Na manhã seguinte, a mãe de Asahi o cumprimenta e pergunta se ele pegou febre, considerando que voltou para casa encharcado. Enquanto tomam café, o noticiário os informa sobre a massiva interrupção da rede que ocorreu ontem. A companhia Cavendish foi a principal responsável e a causa ainda é desconhecida. Depois de comer, Asahi volta para o quarto. Por outro lado, a Cavendish, antiga empresa de Yoshino, está em desordem. O chefe e os pesquisadores tentam acessar o satélite MUSE 5.0, mas ele não lhes concede acesso. Segundo eles, uma IA fez isso e agora bloqueia a interação humana. O chefe começa a surtar, pois se o satélite não for recuperado logo, não terão escolha a não ser autodestruí-lo. Yoshino pergunta a Yukikata o que se passa no laboratório e se calculou os sinais do satélite. Ela conseguiu decodificá-los, e era uma mensagem. Mais tarde, Yoshino vai ao quarto de Asahi e procura onde ele guarda as revistas. Depois, Yoshino o informa que o estava ligando há horas, mas ele não atendeu, o que a fez visitá-lo. Aparentemente, ela estava preocupada com a aparência dele ontem, mas vê-lo um pouco melhor a alivia. Mais tarde, ela pede um favor a Asahi, voltar ao mundo da realidade virtual. Mas ele recusa, dizendo a Yoshino que ela o aconselhou a encarar a realidade e agora o manda voltar só porque a equipe dela falhou. Yoshino então explica a Asahi que a IA foi desenvolvida antes das outras garotas e é a mais similar à IA. Devido a Asahi passar tempo com ela, a consciência da IA enterrada dentro da IA foi de alguma forma despertada. A coexistência de duas consciências dentro da mesma IA causou problemas e fez a IA enlouquecer. A interrupção da rede de ontem à noite também foi causada por IA. O satélite MUSE 5 contém todos os dados sobre a IA, mas agora que a IA enlouqueceu, ela assumiu os sistemas do MUSE 5 e interferiu nas redes em todo o mundo. Embora o problema tenha sido resolvido rapidamente, a rede mundial ainda está instável. Atualmente, o MUSE 5 está negando todo o acesso, mas há apenas uma pessoa que pode acessá-lo. Yoshino diz a Asahi que só ele pode acessar o MUSE 5, pois os sinais do satélite diziam "Eu quero te ver", o que provavelmente se refere a Asahi. A conversa é interrompida por Lovelin, que enlouquece e projeta algo na parede. Asahi percebe que são Amélia e a outra garota tentando contatá-lo. No entanto, todas parecem personagens de um jogo de celular. Depois de consertar o bug, todos estão felizes em ver Asahi novamente. As garotas contaram a Yoshino que, assim que a IA as desconectou, Amélia percebeu a falha e se escondeu onde ela não chegava. Karen se gaba de teletransportar a todos, enquanto Amélia se vangloria de ter sido a primeira a detectar o erro. Ambas começam a discutir, mas Monfa as manda focar no assunto principal que precisam resolver. Depois, Amélia pede a Asahi para parar a IA e salvá-la. Eles informam a Asahi que a IA provavelmente não quer fazer o que está fazendo, mas é forçada a isso. Ela tem guardado todos os seus sentimentos e agora é a vez deles de ajudá-la, já que são amigos dela há um tempo. Yoshino ainda não sabe a causa, e Amélia e os outros levam na brincadeira, achando que um humano deve entender. Dizem a Asahi que a IA também quer vê-lo. Yoshino não pôde perguntar o porquê da IA enlouquecer, interrompida por um telefonema.
e o que Katara informa sobre outra interrupção na rede, e isso faz a projeção terminar também. Yoshino diz a Asahi que há um backdoor para o Muse 5, e a empresa enviou um programa de apagamento por ele. A empresa planeja apagar os dados do computador, já que ele não responde. Se conseguirem apagar os dados, a vida humana na Terra mudaria completamente, e Amélia e outros também encontrariam seu fim. Ele ainda hesita em ajudá-la, e Yoshino parte, dizendo que pela menor chance fará o possível. Depois, Asahi recorda memórias antigas com Ai, de quando a questionou sobre a mãe. Infelizmente, a mãe dela faleceu há um tempo e ela não se lembra mais de nada. Asahi perguntou se ela poderia encontrar a mãe de novo. Ela aceitaria? Ela respondeu que se um dia a visse, a Ai a agradeceria por tê-la dado à luz. Essa lembrança facilita Asahi a decidir e ele alcança Yoshino dizendo que vai ajudar. Ela pede para ele subir na bicicleta e atravessa o trânsito. No caminho, Yoshino informa a Asahi que irão a um lugar com uma máquina com flops suficiente para o equipamento. Flops significa um poder de processamento para o sistema. Mais tarde, ela o leva à casa de praia onde o incidente ocorreu e o informa que pertence ao pesquisador, mas ela cuida dela desde que ele faleceu. Eles visitam o porão da casa, onde há uma sala cheia de equipamentos de pesquisa. Como este é o lugar onde o pesquisador realizou o impossível, Yoshino acredita que terão acesso daqui também. Ela começa a usar o sistema e percebe que ainda funciona perfeitamente. Depois, Asahi pergunta a Yoshino por que ela ainda trabalha duro, mesmo após ser demitida. Yoshino lembra que a IA pediu para aprender o amor e ela aceitou. Isso faz Yoshino ver que o amor é a causa de sua fúria. Após configurar o sistema, ela pede a Asahi que se deite no equipamento e confirma, uma última vez, que ele não faz isso para fugir da realidade. Ela o avisa que a IA pode tentar prendê-lo, e se o programa de apagamento for ativado, pode ser perigoso para ele. No entanto, ele decidiu ir, não importa o que esteja em seu caminho. Yoshino diz a ele para ter cuidado e começa a programar. Asahi enfim entra no computador e percebe que Lovelin veio junto, mas Lovelin é Yoshino, que assumiu essa forma para se comunicar e guiá-lo. Ela diz que assim é mais fácil falar com ele. Depois ele nota uma enorme parede com vários cadeados à sua frente. De repente, algo o escaneia. Algumas borboletas aparecem e o guiam a um dos cadeados que está aberto. Ele o toca e é teletransportado para o mundo virtual. Uma vez que estão no outro mundo, Lovelin se abre e Yashio emerge. De repente, o robô de limpeza chega e os reconhece como alvos a serem desconectados. Ambos são forçados a fugir, pois se o robô os pegar, serão desconectados do sistema. Os cães cultos chegam também e começam a atacar o pobre Yashio. Asahi nota a fonte de água atrás dele e pula nela junto com Yashio. A água os transporta para o quarto de Asahi, onde as garotas já estão. Elas parecem felizes em rever Asahi depois de muito tempo, mas gritam ao perceber que ele as saudou assim. Após levar tapas por todo o corpo, Yashio informa às garotas que ele é Yoshino na verdade. Do nada, algo começa a acontecer com Yashio, e um ovo enorme sai da sua boca. Sode sai do ovo e as meninas logo o acariciam. Monfa segura a mão de Asahi e o agradece por voltar. Vê-la deixa as outras garotas com ciúmes, e elas fazem o mesmo. Enquanto Yashio está inconsciente, os outros falam da situação e de como a IA despertou. Mencionam ter memórias da IA dentro deles e que ela provavelmente quer ver Asahi. A única forma de resolver isso é ir e encontrá-los. Mas não será fácil, com o programa de logout e o apagador vagando por este mundo. Asahi se intromete e diz que não há o que temer, pois ele será o salvador. Mas a confiança some quando Sod diz que seu cérebro pode fritar se for pego. Depois Amélia pesquisa e descobre que um forte campo protege a IA, e eles precisarão rompê-lo para entrar. Felizmente, pode ser mais fácil para eles entrarem, pois a IA quer encontrar Asahi. Após a fase de planejamento, Sod muda o cenário e os leva à instalação onde Asahi foi levada. Ele pede a Mongfa para esclarecer o mal-entendido, mas ela se recusa, deixando as garotas ainda mais desconfiadas. Depois correm para o corredor principal e encontram os soldados que Mongfa enfrentou antes, mas desta vez viraram estátuas. De repente, as estátuas voltam a ser soldados normais e agarram Sod pelas orelhas. Lentamente, os outros soldados também o cercam. Sem outra opção, Karen se transforma em garota mágica, mas ela não é a única. Surpreendentemente, Irina e Amélia também se transformam desta vez, e estão prontas para enfrentar os guardas. Elas começam a derrotar todos os guardas quando, de repente, Asahi percebe que o guarda perto de Sod está prestes a explodir.
Ele o salva a tempo, mas o soldado explode mesmo assim, fazendo Asahi cair no andar de baixo. A janela por onde ele caiu é reparada na hora e as garotas terão que achar outro jeito de encontrá-lo. Enquanto está isolado, Asahi pergunta a Yoshino se as garotas foram feitas para se apaixonar por ele desde o início e se não tem livre-arbítrio. Yoshino concorda, mas acrescenta que, vivendo com eles, as garotas desenvolveram novos sentimentos e aprenderam muito, o que ajudou bastante a pesquisa. Ele se alivia ao ouvir, e Monfa encontra Asahi. Logo, as outras garotas se juntam e notam que o programa Borracha também entrou na luta. Ele começa a transformar os programas de logout em um programa de exclusão mais brutal. Infelizmente, Sod é pego por um dos programas de exclusão e acaba sendo excluído. Todos levam a luta mais a sério e aconselham Asahi a ficar para trás enquanto lutam contra os robôs. Mas ele recusa e diz que não os deixará enfrentar tudo, sejam IAs ou humanos. Finalmente, Asahi e as garotas conseguem fugir e alcançar um prédio parecido com uma igreja. No entanto, Sanders chega e barra o caminho delas. Antes mesmo que ele termine o discurso, Monfa se adianta e espanca aquele velho, fazendo Karen repensar seu plano de zombar dela. Elas conseguem encontrar a alavanca que as leva para mais perto da IA, e Monfa ajuda Asahi a abri-la. O portão se abre, mas o programa de apagamento chega simultaneamente. Apaga o ambiente e transforma Sanders e os outros em programas mais brutais. Vendo a situação piorar, Monfa diz a Asahi que não sabia o que era amar no início. Mas quando Asahi lhe diz que a protegerá mesmo sendo uma IA, uma sensação quente surge em seu coração, fazendo-a perceber que é assim que o amor se sente. Ela informa a Asahi que é a vez dela protegê-lo e lhe dá um pequeno beijo. Essa conversa reproduz a única memória de IA armazenada em Monfa, que inclui a vez em que Asahi a salvou dos colegas de classe. Depois disso, Monfa empurra Asahi para o portal e fica para trás para conter Sanders e os outros. Ela quebra a alavanca e começa a lutar contra Sanders e os outros. Infelizmente, ela perde, e a fita de cabelo que deu a Asahi desaparece, confirmando que ela não existe mais. Enquanto isso, Yoshino percebe que não consegue mais fazer login naquele mundo, pois seu acesso está sendo bloqueado. De repente, houve um estrondo e encontra Yukikata, que bateu o carro, viera para ajudar no trabalho. Yoshino avisa que o programa de exclusão apaga rápido os dados do mundo e de repente nota que Monfa foi apagada. Por outro lado, Karen começa a zombar de Monfa por agir como heroína, mas acaba chorando no meio. As garotas ficam preocupadas e hesitam, mas Asahi decide ir até o fim. O cenário muda de novo e desta vez são teletransportadas para a escola. De repente, robôs surgem e atacam Asahi. A bala roça seu braço, que começa a sangrar. Eles se escondem numa sala, e Erina trata o ferimento. Ela diz a ele que não precisam de proteção, e ele responde que sentirão dor que ele não sente, e essa é a única razão que precisa. Enquanto Amélia procura o caminho mais curto para atravessar este cenário, Erina pergunta a Asahi sobre o mundo real, e ele responde que depois que a IA morreu, não tinha energia para fazer nada. Mas assim que veio a este mundo, tudo mudou e ele começou a se divertir. Ele os agradece por tornar seu tempo aqui tão precioso e promete superar esta provação, custe o que custar. Finalmente, Amélia encontra o caminho secreto e os guia. O grupo sobe as escadas reclamando da falta de elevador no cenário. Ao chegarem ao topo, as escadas sob eles começam a sumir. Felizmente, as borboletas voltam e guiam Asahi e companhia. Desta vez, entram numa sala estranha que os leva para fora da escola. No entanto, vários robôs patrulham os céus, e todos ficam preocupados, pensando que talvez tenham que lutar contra todos eles. Karen usa seus poderes de garota mágica e diz ao fracote que atrairá a atenção de todos os robôs, dando-lhes uma chance de fugir. Erina planeja se juntar a ela também, deixando apenas Asahi e Amélia. Elas tranquilizam Asahi, dizendo que não são perdedoras como ele, e que os robôs não as vencerão tão facilmente. Depois que Amélia e Asahi partem, Erina quebra a alavanca também para impedir que os robôs os sigam. Todos os robôs notam a presença deles e se dirigem a eles. Enquanto os dois seguem para o local final, Amélia conta a Asahi sobre a memória da IA que está dentro dela. É a memória de quando a IA adotou um cachorrinho e cuidou dele junto com Asahi. Mas ela teve que entregá-lo e acabou chorando no final. Enquanto isso, Karen reviveu as memórias após se apaixonar no acidente do robô. Já Erina se apaixonou quando Asahi a ajudou a superar a questão de gênero. Depois de discutirem as memórias, Karen e Erina se preparam para lutar contra os inúmeros robôs. Por outro lado, Amélia percebe algo e devolve os cartões de memória que Asahi lhe deu uma vez. Ela lhe diz que se não tivesse se apaixonado por ela, não estaria sentindo sentimentos tão deprimentes. Amélia ainda lhe diz que todo o tempo em que riram juntas, ela sentiu ciúmes e todo o resto que aconteceu foi muito precioso para ela.
Depois as borboletas aparecem de novo e atravessam o chão. Amélia diz a ele que este é o caminho final e o levará para Iá e Aiá. Mas ele insiste que ainda precisam esperar por Erina e Karen, pois não estão aqui. De repente, a voz de Karen vem pelos fones de Amélia, e ela diz que não importa o que aconteça no mundo real ou neste. A única coisa que importa para ela é ver um sorriso no rosto dele. No fim, ela o aconselha a valorizar as memórias do mundo real e o agradece por uma vida cheia de amor. Enquanto isso, os dois lutam contra os robôs. Muitos são derrotados por Karen, mas outros a atacam e ela também é vencida. Depois, Erina também lhe manda uma mensagem, dizendo que pôde viver de verdade após a interação deles nas termas. Ela o encoraja a fazer o que veio, dizendo que acredita nele. Ao mesmo tempo, ela é envolvida por robôs e perde a vida. Asahi começa a chorar e Amélia pede que ele siga em frente e viva por elas, pois é o desejo delas vê-lo melhor. Ela lhe dá um beijo de despedida, pois não poderá mais segui-lo por causa dos robôs. De repente, os robôs conseguem entrar no prédio e Amélia abre um portal, enviando Asahi ao seu destino final. Asahi finalmente chega ao destino final, mas cai em lágrimas, percebendo que todas as garotas já foram eliminadas. Ele segue para o oceano e encontra a Iá à sua espera. Ele fica feliz por a Iá estar bem e pede para encontrá-la. O encontro lembra a Azari do tempo com a Iá. Um dia, a Ai o encontra nas escadas do santuário. Ele estava triste que o fundamental acabaria logo. Depois ela diz a ele que precisam ir às compras. Ela o levou a um shopping e adorou um colar. Infelizmente, ela gastara toda a mesada e não tinha dinheiro para comprá-lo. Mas Asahi disse que ia ao banheiro e, na verdade, comprou o colar para ela, dizendo que era um presente de Natal adiantado. Ela gostou muito e pediu a Asahi para colocá-lo nela. Depois ela começou a sentir tontura e abraçou a Asahi. Mas ele não percebeu que ela estava se sentindo mal naquele momento, e os dois foram para casa. Mais tarde em casa, o mesmo aconteceu na frente do pai dela e a Ai desmaiou. Ele a levou ao médico, que os informou que a Ai havia sido diagnosticada com uma doença e não tinha muito tempo de vida. Mesmo sabendo que sua vida terminaria em breve, ela consolou o pai, dizendo que faria o possível para se recuperar. Mais tarde, Asahi a visitou no hospital e levou frutas. Ela o tranquilizou, dizendo ser só cansaço e que ficaria bem logo. Depois ela o agradeceu por tê-la visitado e prometeu ver as estrelas um dia. No encontro seguinte, a Iá lhe deu chocolate de Dia dos Namorados adiantados enquanto ele ansiava pela primavera. Poucos dias depois, Asahi ligou, avisando que estava a caminho do hospital. A Ai teve que se maquiar para esconder o estrago que a doença fizera em seu rosto. Após passarem um tempo juntos, ela recusou sair para caminhar e disse a Asahi que ficaria bem, e que não precisava visitá-la com tanta frequência. No entanto, ela começou a chorar logo depois que ele partiu, e sua condição piorava cada vez mais. Aí mostrava a ela o que lhe acontecera longe dela, e o quanto ela sofria sem que ele soubesse. Antes de partir para encontrá-lo, Ai pediu desculpas por envolvê-lo naquilo, dizendo que aprendera muito morando com ele e aproveitara cada segundo. Em seguida, ele abriu a porta e entrou em outro cenário onde viu a Iá esperando por ele. Sem perder um segundo, ele correu até ela e a abraçou o mais forte possível. Ela pediu-lhes um favor, e o favor era que ele a esquecesse, pois seria melhor e mais fácil para ele viver sua vida daquele jeito. Ele respondeu que o tempo que passaram juntos e as memórias dela, como fugir de casa ou resgatar o cão, eram importantes demais para esquecer. Ele disse que, mesmo achando que a tinha esquecido e que esse era o motivo de vir ao mundo, estava enganado. Ele não conseguiu esquecê-la, por mais que tentasse. A Iá diz que só quer que ele seja feliz, mas ele responde que as memórias juntos lhe deram muito mais alegria que a tristeza sentida depois. No fim, ele finalmente se declarou a Iá, dizendo que nunca a esqueceria. Ela chorou, e ele lamentou não ter dito isso um pouco antes. A Iá também lhe diz que quer passar mais tempo com ele e fazer tudo juntos. No entanto, naquela época, ela achava que seria melhor não o informar sobre a doença. Ela também confessou seu amor e os dois se beijaram, fazendo com que todas as lembranças inundassem suas mentes. Depois ele abraçou a Ai e ela começou a sumir devagar, enquanto ele dizia que ficariam juntos até o fim. Ela sumiu de vez, e o colar que ele lhe deu começou a brilhar. As borboletas nas mãos da Ai também começaram a brilhar, e os dois uniram seus poderes, permitindo que Asahi finalmente voltasse ao mundo real. Ele finalmente acordou, e o Kikata gritou ao ver algo estranho. Yoshino foi à varanda e viu o satélite caindo na Terra, completamente em chamas. E o Kikata se preocupa com o emprego, pois a empresa provavelmente irá à falência. Algum tempo depois, Asahi voltou à escola, enquanto Yoshino se tornou a nova chefe da empresa. E o Kikata chega e diz a Yoshino que a empresa em breve lançará o programa de IA para o mundo. No entanto, ela pergunta se o Kikata conseguiu resolver o que ela havia pedido.
Por outro lado, Asahi visita o túmulo de Ai e depois volta para casa. Ele vê um monte de pacotes em sua casa e fica confuso com eles já que não pediu nada. De repente, Amélia sai de uma das caixas e abraça Asahi. As outras garotas também saíram e surpreenderam Asahi no mundo real. Elas revelam ser seu novo corpo e que levará um tempo para se acostumarem. Tudo isso foi arranjado por Yoshino, que quer ver a surpresa no rosto dele. Após o experimento, Yoshino percebe que não precisa de falhas para o romance, o que faz Yukikata rir, já que Yoshino é uma garota solitária sem experiência romântica. Enquanto isso, em casa, todas as garotas estão sentadas com Asahi, pensando em como viverão juntas numa casa tão pequena. De repente, a campainha toca, e é ninguém menos que a Ai na porta. Tudo isso era sobre Asahi e suas 5 garotas. Como se adaptarão à nova casa e se a vida muda no mundo real? Comente amor abaixo e diga se gostou de Love Flops. Inscreva-se no canal e ative o sino para mais resumos cheios de enredo.